Gostaria de pedir, sem mais delongas, para abrir os meus irmãos suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 26. Vamos ler o capítulo todo. Salmos, capítulo 126, desculpe, 126. Livro de Salmos, capítulo 126. Quem achou, diga amém. Quem está alegre, diga amém. Diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força. Se temos a alegria do Senhor, então somos fortalecidos nessa alegria. E queremos a cada instante ser fortalecidos para enfrentar os desafios, as adversidades que temos dia após dia. E creio que esse fortalecimento, essa alegria será manifestada, derramada em nosso meio nessa noite. Amém? Vamos ler esse texto, livro de Salmos, capítulo 126, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Em outras traduções, diz das correntes das águas do Neguebe. Talvez em sua Bíblia esteja colocado dessa forma. Versículo 5 diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E versículo 6 finaliza dizendo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Glória a Deus. Pai amado, quero te agradecer por essa palavra que acabamos de ler. Oh Deus, cremos que ela é a verdade, cremos que ela é vida, oh Deus, para os nossos corações. E queremos pedir que essa palavra seja inserida, oh Deus. Assim como é mencionado o semeador que com lágrimas semeia, às vezes, ó Deus, com choro, com dor, com tristeza, ó Deus, vamos, ó Deus, e a Tua palavra, nos voltamos para aquilo que o Senhor fala, mesmo sem entender, mesmo sofrendo, mesmo com dores, mas, ó Deus, com fé, com esperança, que essa palavra, ó Deus, produzirá em nossas vidas grandes frutos, ó Pai, grandes semeaduras, grandes colheitas, ó Pai, em nossa vida. Que no nome do Senhor Jesus Cristo isso seja realidade nessa noite, ó Pai, em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos, nos leve, ó Deus, cativa a nossa atenção ao Senhor e que possamos, ó Deus, nos concentrar, ó Pai, naquilo que o Senhor quer nos falar com a Tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria nessa noite de trazer um tema, obrigado, Joyce, trazer um tema ao coração de vocês sobre como manter um espírito alegre. Temos aí vivenciado na situação contemporânea, nos dias atuais, que é considerado uma das doenças do século a depressão. Distante ou diferente de outras gerações, a geração que estamos passando e vivenciando é a que mais tem se entregado a essa doença, a essa condição. Pessoas têm sido presas nesse laço, nesta condição de depressão. E nós vemos que dentro da igreja não é diferente, nós temos vivenciado isso.
como irmãos, e até mesmo com ministros, pastores, missionários, que muitas vezes nós, na nossa ignorância, nós achamos que por causa disso eles estão em pecado ou não estão sendo fiéis a Deus. E não é bem isso, meus irmãos. Nós precisamos ter um pouquinho de cautela e cuidado nesta questão, principalmente para que nós possamos entender, à luz da palavra do Senhor, o que Deus quer conosco com relação a essa questão da alegria versus a tristeza. A alegria em contradição à tristeza que temos que enfrentar muitas vezes na nossa vida, as decepções, os traumas, as tragédias, situações que nos leva a, às vezes, cair, a sucumbir. Então, diante disso, como que nós mantemos um espírito alegre? Antes de mais nada, é necessário a gente entender que a instrução de Deus para os seus filhos é que nós preservemos um espírito alegre. É que nós estejamos alegres o tempo todo. É que nós estejamos regozijando. A palavra diz, em muitas ocasiões, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tem outros versículos que dizem respeito a isso. Conclama o povo de Deus a se alegrar. Entretanto, vivemos num mundo onde a depressão está aí. Onde as tragédias acontecem. Exatamente. Palavra para o Senhor. Amém? Glória a Deus. O que nós temos que entender, meus irmãos, é que a palavra, ela é muito clara. Então, como que nós conciliamos isso? Como que nós trazemos um espírito alegre ante uma realidade que tende a nos entristecer, a nos abater, a nos colocar para baixo, a nos oprimir muitas vezes? Antes de mais nada, é importante a gente entender que existe graus de tristeza. A vida humana, a nossa vida como ser humano, é natural a gente ficar triste em algum momento, em algum estágio. Às vezes você perde o emprego, às vezes você tem uma decepção com um amigo seu, alguém te trai, alguém fala mal de você. É natural que aconteça momentos onde você se sinta triste, você se sinta deprimido. É natural isso acontecer. Não é incomum. Entretanto, o incomum é quando você se vê num estado onde parece que toda a sua vida é pautada num estado permanente de tristeza. E psicologicamente nós entendemos que a tristeza ou a depressão é um estado onde se perde, onde a pessoa perde completamente o gosto pela vida, o gosto pelas coisas. E nós vemos nisso a situação de muitas pessoas, de muitos cristãos, de muitos homens e mulheres de Deus. Entretanto, nós vemos então aqui no texto uma ocasião, um cântico, que o povo de Deus cantava, louvava, salmodiava, e que tem implicações e que tem um contexto histórico do povo de Israel. A história do povo de Israel é uma história onde vemos um povo sendo oprimido, um povo sendo destruído, um povo que foi tirado da sua terra, um povo que foi tirado da sua, de todo o seu poder, de toda a sua glória que antes tinha, e foi colocada para um país estrangeiro, uma terra estrangeira. E nós vemos então o povo de Israel sendo levado para o cativeiro e permanecendo lá durante 70 anos. E durante esse período não havia liberdade, não havia o gosto. Era um período de tristeza para a nação.
Então nós vemos aqui a situação de que após 70 anos, após muito período de clamor a Deus, para que Deus olhasse novamente para a nação, no estado onde ela estava, então Deus ouve o clamor da nação e muda a sorte. E, como diz aqui no versículo 1, trouxe do cativeiro eles. Então nós vemos nessa história, e nesse contexto desse salmo, um cântico de louvor, onde vemos um povo que está agora voltando às suas origens, voltando a um estado onde eles estavam abatidos, tristes, oprimidos, e não havia sentido, não havia gosto pelas coisas. A tristeza imperava na nação, no povo de Israel. E esse povo, então, volta do cativeiro. E então, esse salmo é composto. Não se tem ao certo quem compôs esse salmo, não se tem esse dado. Entretanto, a gente compreende pelo contexto e pela narrativa desse salmo que se diz respeito a esse período, justamente esse período, onde Israel volta do cativeiro da Babilônia. Então, meus irmãos, vendo toda a estrutura desse texto, a estrutura desse cântico, nós então nos fazemos essa pergunta. Diante de um mundo, diante de um estado de tristeza, diante de um estado onde estamos abatidos, onde não vemos sentido para as coisas, onde não vemos razão, onde não vemos gosto, onde parece que é só tristeza a nossa vida. Não tem nada que nos faça sorrir, não tem nada que nos faça nos alegrar. Diante desse estado, como então nós podemos atender quando Deus fala para nós? Alegrem-se. Como então nós fazemos isso? Como que nós podemos nos alegrar? Parece incompatível. Parece aquela coisa de é mais fácil falar do que fazer, né? Entretanto, quando nós vemos a palavra do Senhor, e quando principalmente refletimos na palavra do Senhor, vemos que não é algo impossível. Vemos que não é algo de outro mundo, fora de realidade. Não. É, antes de mais nada, necessário que nós entendamos a palavra e que nós coloquemos ela em nosso coração. E que a nossa vida seja moldado à luz do que a palavra nos orienta. Então, assim a nossa vida começa a ser transformada, a ser modificada, a ser reajustada. As coisas se colocam no eixo. A minha oração nessa noite, meu irmão, é que você saia daqui consciente de que a sua vida é uma vida de alegria. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ficar triste o resto da vida. Tira isso da tua cabeça, meu irmão. Tira isso da tua cabeça, meu irmão. Não nasceu para sofrer. Começa a tirar isso da nossa cabeça. Somos filhos de Deus. Somos chamados a uma vida de gozo, de regozijo, de alegria, de satisfação. Tristezas fazem parte, sim. Mas a nossa vida é uma vida para ser alegre. Como que isso acontece então, meus irmãos? Como então nós podemos ajustar a nossa vida a esta alegria que Deus nos chama? Antes de mais nada, antes de tudo, precisamos mudar um pouco o foco. Mudar o foco. Uma pessoa, quando está focada na tristeza, ela necessariamente está focada num momento no tempo. Percebam, uma pessoa que acabou de ser demitida,
ela está focada única e exclusivamente neste momento no tempo, onde ela vivencia aquilo que são consequências da falta de um emprego. Ou seja, não vai ter mais salário, ou seja, não vai ter mais ocupação. Muitas vezes a carreira, vai sofrer um prejuízo. Quando você briga com um amigo seu, tem uma situação de conflito com um amigo seu, qual que é o motivo da tua tristeza? Que você conclui ou você foca num estado do tempo, ou no estado onde aquele amigo, aquele gosto por aquela amizade se destruiu, acabou. Em suma, quando a tristeza impera na nossa vida, significa que o nosso foco está no presente. Nós vivemos esse presente e nós focamos plena e completamente a nossa atenção e nos envolvemos com esse presente, de tal maneira que nos escapa o futuro e o passado. Nos entristecemos porque focamos no presente, naquele momento trágico, naquele momento triste, naquele momento devastoso para nós, que nos fez sofrer. O presente é focado em nossos corações, em nossa mente. Então, sofremos e vivemos esse presente continuamente. Então, a tristeza nos governa. Mas então, como que a palavra nos orienta? Diferente do que isso que eu acabei de falar para os irmãos, é que, primeiro, Deus orienta que a nossa vida deve permear circunstâncias e momentos. E a nossa mente deve se colocar não somente no presente, mas também em muitas circunstâncias do passado. E também focando muitas coisas no futuro. O que eu quero que vocês entendam, meus irmãos? É que a nossa história não é um constante presente do nosso estado atual. Temos um passado. E nesse passado, com certeza, passamos por adversidade, sim. Mas o que a palavra nos orienta é que foquemos e nos lembremos dos momentos e daquilo que nos traz regozijo. Existe um texto que fala assim: quero trazer a memória é justamente puxar daquilo que está no passado para o hoje. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu puxo do passado para aquilo que me dá esperança, ou seja, para que me aponta para o futuro. Como então eu consigo me manter alegre? Quando eu constantemente estou me exercitando nisso. Puxo do passado aquilo que Deus fez para mim. Puxo do passado as alegrias que eu tive na minha vida. Puxo do passado tudo aquilo que Cristo fez por mim. Todas as bênçãos que eu recebi. Todas as promessas que me foi concedido por Cristo Jesus. E quando eu puxo isso para minha mente, então eu consigo ver um futuro. Me abre a visão para um futuro, além do que eu estou vivendo agora. Parece complicado, mas não é. É um exercício. É complicado porque a gente não tem o hábito, mas não, é um exercício. É necessário a gente praticar.
é necessário a gente começar a parar de pensar nas dívidas que a gente tem para pagar hoje. E começar a pensar naquilo que a gente recebeu de Cristo Jesus, lá no nosso passado. Como então nós mantemos um espírito alegre? Quando eu visito constantemente o passado e o futuro. E esse texto nos mostra justamente isso, meus irmãos. Quando lemos aqui, a partir do versículo 1, vemos então o povo de Israel entoando ou reagindo a uma restauração que eles receberam no passado. A partir do versículo 1 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, ou voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Qual que foi a primeira reação do povo de Israel quando voltou do cativeiro? Reação de que aquilo que eles estavam vivenciando era algo inimaginável de acontecer. Eles falaram, utilizada essa palavra como os que sonham, porque não parecia ser real. Era bom demais para ser verdade. Aquilo está se realizando no real, porque parecia que estavam sonhando. Parecia que não era verdade aquilo. O que o salmista estava fazendo, meus irmãos, é lembrando. Quando eu estava lá, quando eu recebi a notícia que a gente ia voltar, parecia como a gente estivesse sonhando. Olha a alegria, olha aquele momento de alegria que ele vivenciou e trouxe para esse momento aqui. A primeira reação foi essa, lembrar do primeiro sentimento de alegria que foi naquele momento que ele recebeu a notícia. Naquele momento que ele recebeu a provisão de Deus, naquele momento que ele recebeu recebeu aquele choque, né? Primeira reação. Qual que foi a sua primeira lembrança? O que você sentiu quando você teve aquela notícia boa? Quando você teve aquela resposta do Senhor na sua vida? Segunda reação que nós vemos no texto, a partir do versículo 2, diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor o Senhor a estes. A segunda reação, depois que eles recebem o primeiro choque, recebem a primeira sensação, é que eles entoam, eles verbalizam, eles expressam aquela alegria. A alegria que eles sentiram. Não era possível eles guardarem aquela alegria dentro de si. Eles tinham que expor, eles tinham que cantar isso, eles tinham que falar isso. E daí o Salmo diz: e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. E na parte B desse versículo diz: então se diziam entre gentios, grandes coisas fez o Senhor por estes. E no versículo 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. E isso já vai para a terceira reação que nós observamos. Que após ser vivenciado o momento de alegria e expressado o momento de alegria, vemos então o testemunho, a exposição. Porque o povo em volta viu o milagre se realizar, se concretizar na vida do povo de Israel. Percebam, a Babilônia, o reino da Pérsia, né, que estava dominando naquele momento, não era só os judeus que estavam cativos, não era só um povo judeu, o povo de Israel que estava lá. Muitas outras nações estavam lá cativas, que eram escravos, que eram prisioneiros, que estavam sob o jugo da nação opressora, que era a nação persa. E os próprios povos ao redor que estavam vivendo com o povo de Israel, eles testemunharam isso, viram a maravilha que tinha acontecido para aquele povo. A bênção, o livramento que Deus de Israel tinha dado àquele povo.
Ou seja, foi um estado de restauração completa. A alegria da restauração, então, foi puxado aqui. E está aqui nesse salmo. Lembre, esse salmista já saiu do cativeiro quando ele escreve esse texto. O que ele está fazendo é relembrar tudo o que ele vivenciou, todo aquele momento, aquele ambiente, as reações que o povo sentiu. A primeira reação, a primeira condição que nós temos que trazer para nós é que existe uma alegria do passado. E precisamos trazer à nossa memória essa alegria. Precisamos reviver isso em nossa vida. Precisamos lembrar isso. E após esta circunstância, meus irmãos, nós vemos, a partir do versículo 4, o texto se apontando, então, para um outro tipo de alegria, uma outra fonte, uma outra aplicação desta alegria que vemos Deus nos conduzir, nos orientar, que é a alegria na restauração futura. Presta atenção. O povo de Israel tinha recebido o aval do rei da Pérsia para voltar. Só que, percebam, não havia ônibus, não havia avião, não, era um povo, muita gente, que tinha que sair de um território e sair desse território a pé e voltar, migrar para a terra. Ou seja, existiam povos ao redor, era perigoso o percurso. Outra coisa, a terra não estava vazia. Quando eles foram para a Babilônia, outros povos dominaram aquela terra, ou seja, eles tiveram que voltar, mas não foram simplesmente voltou e tomou posse, não. Haviam povos que não queriam que o povo judeu voltasse, o povo israelita voltasse. Ou seja, foi ali um momento de vitória, um momento de alegria. Mas não foi a concretização. Havia ainda diversidades? Havia ainda dificuldades para ser passado. Entretanto, quando nós lemos esse salmo, meus irmãos, nós vemos como é a dinâmica da manutenção da alegria. Não é só nós nos alegrarmos, é como a gente se mantém alegre. Percebam? Não é só nos alegrar, é como então nós mantemos essa alegria. Nós vemos no texto que precisamos então, para permanecer firme nesta alegria, precisamos focar no futuro. E o texto, a partir do versículo 4, diz assim, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou as correntes do Negueb. Traze-nos outra vez. Percebam que no versículo 1 diz, trouxe o Senhor do cativeiro os que voltaram a Sião. Só que a partir do versículo 4 fala de traze-nos. Ou seja, foi nos dado uma bênção? Foi. Foi nos dado uma vitória? Foi. Foi nos dado alegria? Foi. Mas essa alegria não está completa. Ainda tem coisa para a gente conquistar. Ainda tem ajuste para ser realizado na nossa vida, na nação. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do Negueb. E o salmista, é interessante que o salmista, então, ele utiliza, a partir do versículo 4, ele utiliza duas analogias interessantes, que então nos fazem entender como então nós conseguimos, ao analisar, ao focar no futuro, como que isso se aplica à nossa vida. A primeira analogia que ele utiliza é a analogia da corrente das águas do sul, ou as correntes do Negueb. O que é isso? Vamos lá, um pouco de geografia.
O reino de Israel era dividido nessa época entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, lá ao sul mesmo, onde era tudo deserto, onde não havia planta, não havia nada, existia só deserto e só montanhas, né? Montes. E um desses montes chamava Negueb. E o que acontecia? Nas planícies do Negueb, era onde o povo habitava e era onde o povo semeava. Entretanto, havia deserto ali, não chovia. Não havia água para plantar, irrigar a terra, não havia. Então, assim, como que acontecia? Era o ano inteiro de seca, sei lá, uma semana de chuva. E como que era essa chuva? Essa chuva era no monte, e quando chovia no monte, então as águas desciam, e vinham as correntes das águas. E quando o texto fala assim, traze-nos de volta do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou as correntes do Negueb, significa justamente isso. Era um momento inesperado, meus irmãos. Era um momento que ninguém estava esperando. Porque não havia garantia de que ia chover. Era inesperado aquilo. Era necessário fé. Era necessário acreditar que em algum momento ia vir água. E as correntes das águas iriam vir e irrigar a terra, e irrigar a plantação. E é essa analogia que é trazida. Da mesma forma de que eu estou passando por uma situação de cativeiro na minha vida, eu tenho que ter fé que inesperadamente as correntes das águas virão e irrigarão esse estado de sequidão que eu estou. Ah, mas qual que é a minha garantia? Não tem garantia. Não tem. Daí é necessário aquilo lá que a gente fala que é fé. O povo tinha que ter fé. Não havia garantia. Era fé. Só que quando vinha a corrente das águas, a alegria tomava conta do coração do povo. E era necessário, para que isso se concretizasse, a esperança. O povo esperar. O povo acreditar que isso se concretizaria. Precisamos ter essa fé. Precisamos ter esta confiança. Acreditar que em meio à sequidão que estamos vivendo, as correntes do Negueb virão e passarão pela nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A segunda analogia que nós observamos, a partir do versículo 5, que diz assim, 5 e 6, que diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus bolhos. Como que isso acontece? O que isso significa? Da mesma forma que vocês entendem a geografia da nação de Israel, era uma terra que não havia possibilidade, ou não havia condição de haver muita frutificação naquela terra. Precisava de chuva. Precisava que viesse a chuva e irrigasse a terra para que então frutificasse. E o texto fala que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Por quê? Porque os semeadores, quando iam semear, não sabiam quando ia vir a chuva. Então eles saíam com as sementes na mão e semeavam em terra seca. Enquanto eles iam semeando, as lágrimas iam caindo dos seus rostos. Porque não havia perspectiva de quando que iria vir a colheita, de quando que iria vir o fruto dessa semeadura. Mas mesmo sem ter essa noção, eles semeavam, eles saíam para semear. E o que o texto nos revela, meus irmãos, o que esse salmo
nos diz é que é necessário uma posição da nossa parte. É necessário termos uma iniciativa nossa. É necessário que a gente tenha ou parta de nós uma iniciativa de ação. Mesmo que essa ação pareça tola, mesmo que essa ação pareça sem sentido, mesmo que essa ação pareça desarrazoável, é necessário uma ação nossa. Da mesma forma que o semeador saía para semear sem ter chuva, sem ter água, numa terra seca, e chorando. Muitas vezes nós temos que ter essa posição. Às vezes chorando, meus irmãos. Às vezes tristes, contritos no nosso coração. Mas essa tristeza que sentimos, no momento que semeamos, no momento que nos posicionamos a semear, a tomar uma posição, nós precisamos ter, no fundo do nosso coração, a esperança. A esperança da colheita. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Você quer colher, meus irmãos? Você quer colher, meu irmão? Muitas vezes a sua semeadura precisará ser com lágrima. Muitas vezes você vai precisar trabalhar sem ter a possibilidade, ou você tem a perspectiva de ter o resultado, mas você vai fazer isso, mesmo chorando, mesmo doendo, tendo a esperança que você vai colher. É uma palavra profética, isso aqui para as nossas vidas. Se está difícil, meus irmãos, tá. Está chorando? Tá. Mas mantenha firme. Mantenha a esperança de que você receberá a recompensa. Você colherá os frutos desta semeadura com lágrimas. Aquele que lavra a preciosa semente, ou leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. É necessário alegria, é necessário tristezas em nossas vidas, meus irmãos. É necessário situações de tristeza, de choro em nossas vidas. Só que percebam, esse choro é um choro do momento, mas é um choro imbuído de uma esperança. É uma tristeza imbuída de uma expectativa. Se nós temos isso em nosso coração, em nossa mente, nosso espírito é preservado para a alegria, e essa alegria que Deus nos revela e nos chama para ter. Amém, meus irmãos? Estou concluindo essa mensagem, eu já gostaria de chamar o Ministério de Louvor para se posicionar aqui à frente. Mas então, para concluir essa mensagem, eu gostaria de fazer então uma aplicação na nossa vida. O que isso diz respeito a nós? Como que então isso se encaixa na minha vivência? Meus irmãos, a primeira coisa que eu preciso revelar e ter muito claro, precisamos ter muito claro em nossa mente é o seguinte: a maior bênção que nós recebemos de Cristo Jesus foi o seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, entregando a sua vida, se entregando por nós, então nós entendemos que somos herdeiros de algo muito além do aqui e do agora, muito além da tristeza ou das adversidades que nós vivenciamos no aqui e no agora. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que a vida eterna que Ele nos conquistou lá é superior a qualquer adversidade que venhamos a passar neste mundo. Quando nós olhamos para o passado, a primeira coisa que precisamos lembrar e trazer em nossa memória
é a esperança que recebemos por Cristo Jesus, por seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse sacrifício foi perfeito, meus irmãos. Esse sacrifício foi incomparável. Esse sacrifício nos faz entender que temos um futuro garantido. Nesse percalço, nessa vida, nessa circunstância que vivemos, é claro que haveremos de sofrer e de ter tristezas. Mas quando nós lembramos daquilo que foi conquistado, e lembramos da promessa que nos foi realizada, de que teremos a garantia de um futuro eterno, de um futuro sem lágrimas, sem choro, sem dor. Assim como diz a palavra em Apocalipse, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, tristeza, decepção, lá não haverá mais nada disso, meus irmãos. Se vivemos isso aqui, é momentâneo. O que eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus Cristo é que o que vivemos aqui é momentâneo. E você pode falar para mim aqui, mas Guilherme, é muito difícil falar, mas quando você vive, eu sei, é difícil. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que se o nosso foco for na promessa que Cristo fez para a nossa vida, nós conseguimos manter firme. Nós conseguimos manter a nossa alegria nos nossos lábios e seguir em frente. Seguir em frente. A palavra que eu quero deixar para o seu coração nessa noite, meu irmão, é o seguinte: a alegria que o Senhor tem para a sua vida é uma alegria permanente. É uma alegria que não se resume ao momento. Não se resume ao estado que você está. É uma alegria perpétua. E só é possível termos essa alegria se tomarmos posse daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário e das promessas que Ele nos concedeu através do seu sacrifício. Então eu sei que hoje eu sou salvo. Mas eu estou sofrendo, mas hoje eu sou salvo. Não é maravilhoso, meu irmão? Nós temos essa consciência. Não importa as dívidas que você tem que pagar, as dificuldades, o que você vai enfrentar amanhã, não importa, meu irmão. A consciência, a certeza da sua salvação hoje é o que nos faz ter alegria. Então nós entendemos aquilo que nos diz lá no Salmo de Davi: traz-me de volta a alegria da tua salvação. É esta alegria que nós precisamos focar. A alegria de que somos salvos, a alegria de que somos filhos, a alegria de que somos remidos. Oh Pai, feche seus olhos nesse momento, se coloque de pé, feche seus olhos. Pai amado, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor, Pai, o coração, ó Deus, de cada um que faz parte da Tua igreja, que foi salvo, que foi remido, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que entregou a sua vida ao Senhor, que não faz mais parte, não pertence a Ele mesmo, mas a sua vida pertence a Ti. E a sua vida pertencendo a Ti, tudo, ó Pai, que envolve a Ele, pertence ao Senhor. O seu coração, as suas emoções, não são dele, são do Senhor. Eu quero, ó Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha a abrir os nossos olhos para essa realidade. Abrir o nosso coração para as Tuas promessas, para o Teu amor, ó Pai, que nos envolve, e que nos salva, e que nos redime, e que nos transforma em novas criaturas. Oh Pai, eu peço que o Senhor venha tocar em nossos corações nessa noite. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor venha a esclarecer, intensificar essa consciência em nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, venha derramar o Teu Espírito de alegria em nossas vidas nessa noite.
Venha derramar o teu espírito de regozijo em nossas vidas nessa noite. Venha derramar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua alegria, a alegria que vem do céu, a alegria que não provém, ó Deus, de alegria, de divertimentos, de coisas materiais, de coisas passageiras, de coisas, ó Deus, que a traça e a ferrugem consomem. Ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Pai, a alegria permanente, perpétua, eterna, que recebemos de Ti, Pai, quando fomos acolhidos, que quando fomos adotados por Ti, ó Deus, como filhos. Ó Deus, que essa alegria seja derramada em nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito de Deus, esteja manifestando, esteja ministrando, esteja ungindo as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus, ministrar em nossas vidas, ministrar em nossos corações, com poder, com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda tristeza, toda depressão caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo sentimento de inferioridade caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o sentimento de impotência caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo sentimento de pequenez caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o sentimento de inferioridade caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra o teu poder sobre a tua igreja nessa noite, Espírito de Deus. Ministra sobre a tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.